Yes, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui a apresentar mais um vídeo de fatos curiosos da nossa cidade. Hoje vamos falar do edifício da GPC. É isso, o edifício da GPC. Vamos aqui ver quando é que foi construído, em que ano foi construído, qual foi o orçamento total da construção, mas antes, coloque o like na nossa página, partilhe o vídeo, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo deste canal. Yes, vocês sabiam que o edifício mais alto da cidade de Tete foi construído entre os anos 1943 a 1953 pelo engenheiro português Carlos do Rosário? Então, o nosso edifício, não é? O prédio mais alto da cidade de Tete foi construído nesses anos e pelo governo português e teve a duração de 10 anos, não é? O processo de construção. E depois da construção, então, entraram as primeiras instituições que estavam lá a funcionar. Estamos a falar das instituições de administração urbana. Então, numa primeira fase, o edifício serviu como o centro de comércio, ou seja, o governo português usava como uma instituição que fazia as trocas comerciais. Então, todos os produtos que passavam por aqui, não é? Na altura produzia-se o carvão mineral, não é? Pela empresa Carbomoc, e tantos outros produtos de natureza mineral passavam por ali, é aí onde acontecia o despacho para a exportação dos mesmos produtos. Então, depois da independência, em 1975, o edifício foi nacionalizado já pelo governo popular de Moçambique, em que passou a servir para os outros fins, ou seja, passou a ser a Direção Provincial da Agricultura, passou a acolher também a Direção Provincial das Pescas, passou a acolher a Direção Provincial de Saúde e mais tarde a Direção Provincial de Saúde acabou retirando-se e construindo as suas próprias instalações próximos ao Governo Provincial e à Escola Secundária de Tete. Então, o edifício conta atualmente com 68 anos, né, desde o tempo da sua implantação até hoje, e atualmente funciona a Direção Provincial das Pescas, é lá onde é feito o licenciamento das atividades ligadas à pesca. Também a Direção Provincial da Agricultura tem o seu repartimento, né, no terceiro andar. O edifício foi projetado para 12 andares, mas infelizmente o governo português na altura não reunia condições para a construção do prédio mais alto e acabou sendo reduzido para 8 andares. Tem 8 pisos, em que o primeiro piso se encontra a Direção Provincial das Pescas e tantas outras direções que lá se encontram. Agora, atualmente o edifício é usado para a administração estatal, ou seja, até lá as instituições públicas estão a exercer as suas funções. No tempo colonial, este edifício também servia como mirante principal da cidade, ou seja, era um ponto em que o governo português usava para controlar a situação da cidade, em casos de pânico, em casos de agitação populacional. Então, eles usavam binóculo e também tinha uma pista de aterramento aéreo. É lá onde aterrissava avionetas, o helicóptero, nesse caso, parava para, então, as grandes figuras do governo português estavam lá a exercer os seus trabalhos a partir da via aérea e o controle total da cidade em termos de agitação. Você sabe que depois houve uma guerra de desestabilização, ou seja, houve uma guerra colonial em que a Frelimo, o Movimento de Libertação de Moçambique, estava contra o governo português. Então o edifício servia de base para o controle total da nossa cidade. Então, atualmente o edifício encontra-se num estado não tão bom, mas está ainda em condições, não é? É claro que com o tempo uma infraestrutura daquela natureza sofre degradações, tem aí algumas fissuras, algumas rachas, mas não são situações muito alarmantes, não é? E estão lá as administrações, as direções provinciais a exercer as suas funções normalmente, sem que haja interrupção de uma certa atividade por via da construção ou por um erro de construção civil. Então, aquele edifício foi construído nesses anos aí, que acabamos de nos referir, está aí há mais ou menos 68 anos desde a sua implantação. E nós inclusive eu passava por lá na altura quando estudava na escola Nhamabira, mas não conhecíamos a real história da construção daquela infraestrutura que até hoje usa-se, que até hoje as pessoas usam como um centro de atendimento público nas instituições públicas lá instaladas. Se você gostou do vídeo, partilhe, coloque like, passe essa informação para toda a gente, para que todos tenham informação a esse vídeo. Espero o nosso próximo vídeo. Vamos falar também das outras instituições, dos outros prédios que se encontram na nossa cidade.